gente, então hoje eu convidei a Valéria Meirelles, que é especialista em psicologia do dinheiro, tem publicações incríveis nessa área. Depois eu vou colocar na descrição aqui da nossa live, para estar aqui com a gente hoje, para a gente conversar sobre a importância do dinheiro como fator de estresse nas relações conjugais. E isso é uma experiência que a gente, tanto eu quanto ela, compartilhamos na nossa clínica com casais e na nossa vida pessoal, né? Tanto como filhas como companheiras. Então, a gente tem percebido o quanto a organização financeira e a educação financeira são fundamentais na vida de qualquer pessoa, mas isso influencia demais na vida dos casais. E também a incompatibilidade financeira, ou seja, quando os parceiros não têm o mesmo estilo para lidar com o dinheiro, também isso é um fator de muito estresse e que precisa ser tratado, precisa ser conversado para que ocorra um alinhamento. Oi, Valéria. Então, eu fiz uma pequena introdução. Claro, eu estava ouvindo. Beleza. E agora, eu acho que você pode se apresentar um pouco para a gente poder, então, retomar a nossa conversa. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, entrei para a área de família e casal em 94. Dentro dessa área, eu fiz especialização, mestrado e doutorado, sendo que o doutorado eu estudei psicologia do dinheiro. Essa teoria veio do Brasil através da minha pesquisa. E estudando, quando você começa a estudar família, você não para. Quando você começa a juntar família e dinheiro, aí você fica instigada e acaba estudando cada dia a mais, né, Denise? Então, estudar é uma coisa... É fascinante. Que bom. E o que você pensou em contar para a gente, assim, de primeira? Você começou contando de uma pesquisa que é um pouco assustadora, eu achei. Então, foi uma pesquisa feita tem uns 10 anos já, que avalia pessoas que namoram e avalia o desempenho financeiro dos parceiros. E eles concluíram que quando um parceiro observa que o outro, seja homem ou mulher, seja homo ou heteroafetivo, né, a relação, não importa, não tem um desempenho financeiro tão bom, eles postergam um pouco o casamento, a união para viver a conjugalidade, ou muitas vezes desistem. Então, a gente começa a perceber quando os casais observam o padrão financeiro do seu namorado, não importa, isso acaba interferindo num processo de tomada de decisão rumo ou não ao altar, vamos dizer assim. Tão bacana o resultado dessa pesquisa. Eu achei ótimo, fiquei muito feliz. É uma pesquisa que mostra a importância da gente se dar conta dessas coisas, né, antes de casar, a importância de falar sobre esse assunto para a gente, inclusive, assim, conhecer melhor o parceiro, porque, veja, a maneira como a gente lida com o dinheiro é a maneira como a gente lida com bens finitos, é a maneira como a gente lida com o padrão de vida, com escassez. Tem a ver, né, com uma série de decisões que vão impactar a vida não só financeira, mas a vida emocional e a vida mental do casal. Porque, assim, uma pessoa, eu pelo menos, eu já tive uma época, quando eu me separei, que eu fiquei endividada, porque eu estava negativando o banco de uma dívida com o banco, né? Então, o que acontece? Eu não conseguia dormir. Eu ficava preocupada, eu ficava nervosa, eu ficava tensa, então meu fígado sofreu. Então, para a gente ter saúde mental, é muito importante a saúde financeira. Então, eu acho que essa é uma pesquisa-ação, né? Porque promoveu uma mudança que é muito profilática, é muito preventiva. Então, por isso, quando você falou de prevenção em casais, eu lembrei dessa pesquisa que eu estava lendo na semana passada, porque é exatamente sobre isso. E essa pesquisa, ela quebra uma questão muito bonitinha, que é o romantismo nas relações, né? Então,
é muito importante você considerar o estilo financeiro. E quando você fala do dinheiro, eu vou muito além. O dinheiro diz muito sobre nós mesmos, né? Eu gosto de dizer que o dinheiro é uma extensão do nosso eu. A forma como a gente lida com o dinheiro diz muito como nós somos, quem somos, nosso posicionamento na vida. Então, e é isso que você vai levar para o teu relacionamento. Se você não considerar o estilo financeiro do parceiro e tentar combinar com ele o estilo financeiro da relação, a questão de objetivos de vida, dos básicos, aquelas questões, vamos alugar ou vamos comprar um imóvel? Vamos investir um pouco para o futuro e para o presente ou vamos só viajar? Não importa. Então, isso diz muito de como o casal estrutura o seu casamento, vamos pensar assim, a conjugalidade. Então, namorando, quando a gente fala conjugalidade, quando mora junto e tudo mais, eu parto desse princípio, né? Quando tem que dividir. E aí, Denise, acho importante a gente considerar, porque realmente, quando eu fiz, na minha defesa de tese, tinha uma pessoa que não era da área, ela falou, mas o que você está estudando dinheiro aqui na psicologia? E eu falei, saúde mental, saúde financeira. Então, isso que você fala é relevante, uma coisa que a gente falava atrás, porque hoje a gente até já trabalha mais esse conceito de saúde financeira como algo ou a ser buscado, o que a gente mais busca, né? Ou a ser buscado tanto antes de você entrar no casamento, como depois. E falar da saúde financeira não apenas do casal, mas dos filhos, porque a gente sabe a repercussão na vida dos filhos, em termos de modelos, né, que esses pais têm. Então, adultos financeiramente competentes, no sentido de pagar as contas, realizar seus sonhos, não importa o tamanho, né, tiveram normalmente modelos positivos dentro de casa. Então, mas se a gente juntar com isso, né? Eu até estava vendo na sua página do Instagram, o ano passado você postou uma coisa que foi um programa, você participou de um programa de televisão que estavam te entrevistando porque quase 70% da população era dos brasileiros devedora, dos devedores, né, do nosso país. Então, quando a gente tem uma realidade em que as pessoas, apesar de ganharem, sei lá, X, gastam X mais um, esse X mais um, esse mais um, na verdade é um menos um. E esse menos um, ele vai sofrendo multas e vai sofrendo correções e vai sofrendo uma série de taxações e ele cresce muito rapidamente, né? Então, esse costume de gastar X mais um, ou seja, R$1 a mais ou X reais a mais do que a gente tem para gastar, acaba levando a essa situação de uma maioria de pessoas devedoras no país. Como é que, se a gente tem 70% da população que não sabe lidar com dinheiro, como que é a perspectiva de lidar com o dinheiro das próximas gerações? Denise, eu vou fazer um adendo. Uma parte dessa população, e eu participei da pesquisa Serasa, não é que ela não sabe lidar com dinheiro. Ela recebe muito pouco, né? E as contas não cabem no final do mês. Então, foi uma pesquisa que entrevistou várias camadas da população. Então, uma dessas camadas realmente tem uma renda muito pequena que acaba não cobrindo todas as suas despesas. Então, elas fatalmente acabam se endividando com cartão de crédito, consignado, alguns rotativos. Ficam angustiadas, sofrem, têm insônia e tem todos aqueles desdobramentos que a pesquisa da Serasa mostrou. Aí tem uma outra que tem a receita e tem a despesa e que até caberia o mês. Essas aqui a gente pode olhar de outro jeito. Que modelos elas tiveram de família, de uso do dinheiro na família, elas têm noção de educação financeira, tem alguma disfunção financeira também que a gente tem que considerar, alguma compulsão na questão de consumo, de acumulação, tem algum vício, alguma questão ligada a jogos de azar. Então, é muito complexo. Então, a gente tem que dividir isso, como somos sistêmicos, né? E o que a gente vê é que isso apareceu no meu doutorado, porque eu peguei uma camada específica da população, que foi mais A e B, vamos pegar assim, B para falar, que é o pessoal que eu vejo que é muito perfil do brasileiro,
que gosta de viver muito o presente. Vamos ser felizes, vamos priorizar a nossa felicidade hoje, amanhã a gente dá um jeito. E a gente acaba vendo isso até em camadas mais altas que tem uma boa renda. Nossa, Valéria, estou lembrando de vários casais que eu atendi, não foi um ou dois, foram vários casais que eu atendi que estavam num momento muito sério de falta de grana, porque quando eles ganharam muito dinheiro, mas eles ganhavam muito dinheiro, eles viajavam várias vezes para a Europa no ano, eles alugavam apartamentos caríssimos, imensos, e não compraram nenhum imóvel, não fizeram uma reserva, não se preocuparam. Então, viver o presente, às vezes, é de uma maneira totalmente irresponsável, porque a gente precisa, né? A gente observa a vida e a gente sabe que a vida é cíclica, que tem manhã e noite, que tem alto e baixo, e que nada é para sempre. Então, é só observar a vida que a gente sabe que o risco da gente perder, da gente, né, de ter uma crise financeira que não depende da gente, e a gente acabar perdendo com isso, existe. Então, é uma pessoa que não leva em consideração o risco, não é? Então, vamos de novo fatiar a tua explicação. Tem um pessoal na faixa dos 60, 70 anos que foi criado de uma outra maneira. Você não pode pegar 60, 70 até 80. Numa época em que os empregos eram mais estáveis, a inflação, a despeito do geral, não era fácil, mas também era mais administrável, e numa época que ninguém se falava em educação financeira, que existia, sim, aquela ainda ilusão de vamos trabalhar, entrar no emprego, fazer as coisas certinhas, aposentar e tudo vai dar certo. Muitos, eu converso com muitos, foram criados sobre isso. Então, quando eu converso com eles, o que eles me falam, Valéria, nem passava pela nossa cabeça um preparo para a aposentadoria. Essa questão de preparo para a aposentadoria, ela é muito recente, desde que começaram a perceber que o nosso sistema previdenciário não vai dar conta. Então, a gente tem essa população de 60 a mais que foi criada desse jeito. Tem esse pessoal entre 40 e 60 que já está ficando, opa, que pegou esse rebote, fomos educados um pouco para isso, mas a gente já está fazendo essa questão de... Porque eu acho assim, não é... Tem uma turma que a gente pode dizer que é irresponsável. Tem outras questões emocionais aí que o futuro não existe. Mas tem uma que isso não passava. E tem a turma mais jovem que está ligadíssima, que já está investindo em tesouro direto para 2040, 2045, 2050 para aposentadoria. Então, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente está falando aqui com muita naturalidade, há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, estava muito incipiente, né? E aí, a importância da gente trazer cada vez mais esse assunto, nos últimos 10 anos ele veio com tudo, nos últimos 5, com o advento da tecnologia, ficou até mais forte. Então, Denise, nós temos que pensar o seguinte, viver o presente sem pensar no futuro, eu não chamo nem de responsabilidade, eu acho que isso é uma ação kamikaze, suicida, né? Mas a gente tem que entender por que será, para que será, o que está levando essa pessoa a fazer isso. Porque senão vira aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, depois eu resolvo. É o enigma das contas mentais, vamos fazer depois. Não, temos que resolver isso agora. E nós vamos ter que sensibilizar essas pessoas para que elas não façam isso. Exatamente, eu acho que esse é o campo de ação da gente, né? A possibilidade de convidar as pessoas, seja para rodas de conversa, seja para uma terapia individual ou de casal, onde elas vão poder olhar para suas carências, para suas ansiedades, para aquilo que leva, para os seus medos, para suas histórias, né, com dinheiro, na infância, a história dos avós, né, que é muito comum, por exemplo, ter avós que eram ricos e perderam tudo. Eu passei por isso, quer dizer, minha mãe passou por isso, né, a família da minha avó passou por isso.
ou famílias que começaram muito humildes. Então, o meu avô passou por isso, meu avô paterno, ele começou, assim, com 12 anos, ficou órfão de pai, e ele virou arrimo de família e pegava resto de feira e foi autodidata, né? E o outro que era banqueiro e com a bolsa, com a queda da bolsa de Nova York, ele pagou todo mundo e ficou sem nada, né? Então tem essa história aí que fica como um mito, né, do bom português. Mas você sabe, Denise, eu acho que a gente tem que pensar algumas questões muito importantes, né? Hoje em dia não dá mais para se desconsiderar o futuro, que o futuro está desse mundo VUCA que todo mundo fala, né? Volátil, incerto, tudo mais. A gente tem que considerar. E querendo ou não, o dinheiro atravessa a nossa vida. Então, não tem como falar, eu não gosto de falar de dinheiro, eu não gosto. O que a gente percebe é que está começando gradualmente, seja nas escolas, mas vamos falar dos adultos, porque as crianças estão aprendendo. Eu falo assim, pior do que não saber é achar que sabe. Então, muita gente acha que sabe usar o dinheiro, né? E por que ela acha que sabe? Porque até existe um conhecimento técnico, mas você tem que estar preparado emocionalmente para usar o dinheiro. E esse preparo emocional passa por um autoconhecimento e o teu conhecimento do posicionamento nas relações. A gente vê uma mãe com 3 filhos, vou pegar esse exemplo que é mais fácil. Por que para um ela libera mais verba, para outro ela libera mais ou menos, e outros, ele sabe se virar, vou dar só um tiquinho. O que essas relações contam que o dinheiro é controlado? Então, o dinheiro entra como uma metáfora, e aqui eu acho importante fazer um posicionamento. Para mim, eu sempre faço isso. Dinheiro é uma ferramenta para dignidade, saúde, moradia e educação. O tamanho da saúde, da casa, da moradia, da educação é de cada um, mas desde que você não mora embaixo da ponte, tenha dinheiro para comer e ter saúde e estudar, eu acho que é isso que significa. Então, para mim, dinheiro, pilares de dignidade. Nas relações, esse dinheiro, além desse pilar, ele ganha outras conotações. Ele pode ganhar conotação de status, prestígio, poder, de controle emocional, que a gente fala com poder, ou aquelas pessoas que são tão generosas com dinheiro para o outro, porque estão querendo atenção e carência. Então, a gente vai ampliando o sentido do significado do dinheiro, que é o pilar da psicologia do dinheiro, para as relações. E aí a gente vai vendo a trama que compõe tudo isso. Exatamente. A gente vai vendo como os casais vão se formando, muitas vezes, em atitudes complementares em relação ao dinheiro, né? Não são exatamente opostas, porque se tem uma pessoa que é muito impulsiva nos seus gastos, e essa pessoa se casa com uma pessoa que é muito controlada, controlada e organizada com os gastos, um compensa o outro, de alguma maneira, né? O casal como família, o casal consegue ter, digamos, uma saúde financeira razoável, porque tem alguém ali que faz esse papel de segurar as pontas. Mas isso também pode ser fonte de muita tristeza, de muita decepção, de muita frustração e assim, de muito estresse mesmo, de muita irritação. Porque a pessoa impulsiva, ela não controla o seu gasto, né? Ela age por impulso. E isso precisa ser cuidado, né? E muitas vezes as pessoas não reconhecem isso como algo a ser cuidado, como um sintoma de ansiedade, um sintoma de compulsão. A pessoa acha que é natural, que é normal, principalmente quando ela não compra para ela. Compra para o filho, compra para o marido, compra para a mãe, compra para a amiga que está fazendo aniversário, não importa, mas ela não... Aquela pessoa que não olha quanto tem na conta antes de comprar é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que pode desequilibrar as contas de uma família e as relações também. Sim, aí a gente pode entrar em algumas questões. A gente pode falar que são os compradores de amor. Conforme você foi descrevendo, as questões de gênero foram aparecendo. Eu falei, ela deve estar descrevendo uma mulher. Porque quando a gente pega
na parte de gênero, a maioria das mulheres compram muito mais para os outros, nós somos mais relacionais e cuidadoras, né? Então a gente faz compras menores no sentido de e mais ligadas a cuidado, proteção mais direta. Os homens fazem compras, ainda estão fazendo. A gente tem que também prestar atenção na idade, porque tem uma mudança muito grande dos 35 para baixo, né? Mas vamos considerar essas questões. E aí, Denise, também cai-se numa estereotipia. Ela é gastadora, ela não olha e tudo mais. E essa estereotipia impede dessa pessoa ser devidamente cuidada na sua compulsão. Então, aí estoura cartão, isso leva a muitas brigas e tudo mais. Quando eu pego dois casais com estilos financeiros muito opostos, a pergunta que eu faço é: o que cada um tem que aprender com o outro? Talvez um tenha que aprender a ter mais prazer com o dinheiro e o outro a ser um pouco mais controlado. E aí a gente cria o terceiro estilo do casamento, o terceiro estilo financeiro, que é o estilo da relação. Nessas conversas, né, e a gente vai investigando as histórias de família, como a gente já falou, eles conseguem tirar uma possibilidade. Então, nem vai gastar 5, nem vai ficar de mão fechada, gastar 1. Vamos tentar no 3. Muita conversa, muita boa vontade, muita disposição, muita mágoa, porque aí o livro de contas da relação também aparece, né? Mas a gente consegue. Mas é muito complexo, por isso que a gente tem que ir olhando também, porque o gênero impacta muito no estilo financeiro, porque tem a questão cultural por trás dizendo o que nós, mulheres, ainda temos que fazer financeiramente. É diferente do homem. Então, mas assim, a mulher também, historicamente e em muitos casos, é a mais econômica, é aquela que fica com o dinheiro da família e faz ele esticar para comprar comida, para comprar um tecido, para fazer uma roupa, ela se vira. A mulher, historicamente, ela tem um papel importante na economia familiar nesse sentido. Então, eu acho que e também tem uma outra figura que me chama muito a atenção, que quando a mulher tenta alertar sobre o perigo de alguns gastos, quando o marido quer esbanjar, quando o marido quer comprar roupas bonitas, seja para ele, seja para a família, para socialmente aparecer bem, quer fazer viagens para acompanhar os amigos, quer comprar uma moto, um relógio, um sei lá o quê, né? Um PlayStation de última geração, essas coisas que acontecem, e a mulher vai ficando nervosa, mas toda vez que ela quer falar sobre dinheiro, ela não consegue falar. E pode acontecer o oposto, se a mulher é uma pessoa que ganha mais dinheiro na casa, que cada vez é mais comum, né? E ela tem um poder financeiro, muitas vezes ela também não quer falar sobre dinheiro. As pessoas não são muito abertas a falar sobre dinheiro. As pessoas são um pouco taxativas na hora de falar sobre dinheiro. E o dinheiro, muitas vezes, mesmo num casamento, é tratado como algo privado. E um algo privado quase que, eu não sei que palavra dá, mas que não é um tabu. Não se pode falar nisso. Eu não falo sobre isso com você. Então, isso fragiliza muito um casal, porque às vezes a gente está achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. E só uma pessoa de fora vai poder ajudar a gente a perceber que o nosso estilo não está bem legal, não tá bom do jeito que a gente está fazendo. E a pessoa que a gente mais pode contar muitas vezes é o nosso parceiro, a nossa parceira. E se a gente não contar, a gente pode entrar numa situação muito grave. Por exemplo, como aconteceu com uma conhecida minha, que o marido trabalhava no banco, então todo mundo confiava nele para dinheiro, todo mundo da família deu dinheiro para ele aplicar e tudo mais, e ele perdeu o dinheiro da família inteira, da esposa, dos filhos, dos cunhados, dos irmãos. Foi uma tragédia. E ele, no final, teve um AVC super grave, uma parada cardíaca com AVC, com não sei o quê.
Ele ficou ele ficou super doente, a família quebrada financeiramente, e está tendo que cuidar dele. Então, estou contando essa história para a gente ver, né, como que, às vezes, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com o nosso dinheiro e com o dinheiro do outro, para proteger. Muitas vezes a pessoa, foi o que você falou, acha que sabe tudo de dinheiro, acha que sabe lidar muito bem com o dinheiro, só que não está sabendo lidar com o dinheiro. Denise, é tão delicado porque, assim, na nossa sociedade, a medida de sucesso é a medida do dinheiro. Então, as pessoas, mais do que não terem coragem, elas têm vergonha de falar que elas não sabem lidar com o dinheiro. Num relacionamento, a medida da satisfação conjugal está muito ligada à medida da satisfação financeira. E vai refletir, quando você fala, ela não pergunta para o marido, a mulher tem que saber. Nós estamos dizendo aqui, quando você me fala isso, é um casal que não tem intimidade financeira. Se ele não tem intimidade financeira, isso provavelmente se reflete a outras intimidades. Porque se o dinheiro atravessa as relações, se você não consegue falar de dinheiro com seu marido, provavelmente, ou seu companheiro, não importa quem, você provavelmente não vai conseguir falar de outros temas. Então, a intimidade financeira, ela é uma medida de satisfação e intimidade conjugal. As pessoas, muitas vezes, eu não vou falar, não quero saber, não quero, tenho vergonha de perguntar, ou fico constrangido, ele fica bravo, ela fica brava, quanto recebe, quanto não recebe, porque passa por um viés confio nele, não confio, você confia onde está fazendo os investimentos, não está? Não tem essa. Vamos começar a quebrar por aí, né? Os dois têm que saber, e se você não quer contar, vamos pelo menos trabalhar com o dinheiro do casal. Eu sou adepta a cada um ter a sua conta, não sou planejadora financeira, eu vejo que funciona e cada um escolhe o seu. Cada um ter a sua conta para ter a sua individualidade financeira, mas a partir do momento que você constrói o dinheiro do casal, o que acontece com o dinheiro do casal, os dois têm que saber. Então, a gente tem que prestar muita atenção na comunicação desse casal, nos objetivos, porque a gente começa a ver também, Denise, isso é muito comum, casais que escondem os valores. Eu já vi gente que recebeu bônus e falou que recebeu bem menos. Porque se eu falar que eu recebi mais, ele vai querer, ou ela vai querer comprar o apartamento, vai tentar, e eu não quero, eu não concordo, então eu falo que eu não tenho. Aí a gente começa a falar de traição financeira, infidelidade financeira. Eu considero isso uma mentira como qualquer outra mentira. É verdade. Né? Eu posso mentir que eu estou trabalhando quando eu estou desempregada. Isso, eu posso mentir que eu tenho dinheiro quando eu não tenho, por exemplo, continuo depositando os R$1.000, digamos assim, para o investimento, só que eu estou negativa no banco, eu estou fazendo um empréstimo para fazer aquilo. Mas eu estou mentindo para você, porque eu não chego para você e falo abertamente, olha, eu não vou poder. E muitas vezes isso não acontece. Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque a verdade que elas têm para dizer não é aceita pelo outro. Então, a gente precisa poder entender, né, que ninguém é uma máquina de fazer dinheiro e que se a gente se juntou para fazer uma vida junto, eu acho que duas pessoas que se juntam para viver juntos sabem que ambos poderão, em algum momento, ficar numa situação financeira ruim. E faz parte da vida. Se eles estão juntos, quem é que vai cuidar da situação? É o banco? Sabe? Então, quais os níveis de parceria que as pessoas têm? Porque isso, eu acho que o quanto as pessoas falam ou deixam de falar a verdade sobre o dinheiro e ter abertura de falar sobre o dinheiro com seus parceiros, isso nos conta do quanto que essa pessoa está comprometida naquela relação. Com certeza, com certeza. É a questão da confiança, né? Então, assim, você entrou pela metade nessa relação, né? Você tem um caixa 2 do relacionamento. Peraí, que história é essa? E é o que você falou, é uma mentira. Então, se é uma mentira, o que essa mentira conta desse casamento? Que conjugalidade é essa que você está vivendo? E aí você toca numa questão importante, que é
acho que você me fez imaginar que a relação que o casal tem com o dinheiro é como um raio-x dessa relação. Com certeza, mas com certeza. Eu falo, quer conhecer o casal, quer conhecer a pessoa, abra a planilha financeira. A planilha do casal, do indivíduo, conta sobre a vida da pessoa. E é isso, é um raio-x da vida desse casal. E, nossa, quantas coisas, né, que a gente tem medo de mostrar para os nossos parceiros, porque, veja, vou voltar para a pesquisa. Essa pesquisa conta, né, que se eu tiver uma fragilidade financeira, eu posso não ser um bom partido. Isso é histórico, né? Sim, sim. Na sociedade de castas, isso é o básico, né? Especialmente não, se for homem. Nem pensar em casar se você tem dinheiro. E eu assisto umas séries coreanas, isso é bem claro, assim, não, a pessoa pobre não pode nem namorar com a pessoa que tem grana, porque não pode, acabou. Sim. Pobre fica com pobre, rico fica com rico. Então, tem algumas pessoas que são consideradas meio Robin Hood, assim, sabe? Que é uma pessoa que tem grana, mas não se importa de compartilhar a grana, não se importa quanto dinheiro a outra pessoa tem. Realmente tem uma relação com o dinheiro, com generosidade e pensa que o dinheiro é um instrumento para se viver bem. Mas muitas pessoas se apegam muito ao poder que o dinheiro dá e tem o gatilho da escassez pega as pessoas de uma maneira que as pessoas se apoiam no dinheiro e se agarram no dinheiro como se aquilo fosse a razão da vida delas, né? E não um instrumento para elas viverem bem. Elas vivem em função do dinheiro. Isso acontece muito, né? Sim. As pessoas que trabalham demais, as pessoas que poupam demais, as pessoas que deixam para viver lá na frente, depois que já tiver juntado 10 milhões de dólares, né? Então, são pessoas que acabam vendo no dinheiro um motivo da vida delas. Ou, Denise, uma força que elas não têm. Por isso que eu falo que o dinheiro é uma extensão do eu. Sabe? Aquilo que a pessoa não consegue desenvolver internamente, ela concretiza pelo dinheiro e se apega, porque se acaba o dinheiro, é como se acabasse uma parte relevante de quem ela é. Então, esse simbolismo é muito sério. Esse simbolismo é muito sério e a gente precisa poder falar sobre o dinheiro, porque tem muitos mitos sobre dinheiro que caem por terra na medida que a gente vai conversando. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pequena dívida, ela muitas vezes fica muito envergonhada e assustada, sendo que não tem nenhum motivo para uma pessoa ficar com vergonha de estar endividada, mesmo que ela tenha feito uma viagem que gastou mais do que devia, mesmo que ela saiba que ela gastou com supérfluo, tudo bem, mas a gente precisa entender que o ser humano precisa do supérfluo. O ser humano não foi feito para viver em escassez. O ser humano precisa dar vazão aos seus desejos, ele precisa ter válvulas de escape. A nossa vida é muito corrida, muito exigente, a gente leva muita bronca, a gente é muito cobrado, a gente tem que chegar na hora, a gente tem que fazer tudo perfeito. Então, aquele gasto que a pessoa faz a mais, muitas vezes é uma válvula de escape que ela precisa, porque é que nem dieta, ninguém aguenta ficar na dieta super restrita durante muito, muito tempo. A pessoa chega uma hora que vai tomar um sorvete, chega uma hora que vai comer uma pizza, sabe? Porque a gente, ser humano, a gente tem um limite para tudo. E a gente também tem limite para frustração, a gente também tem limite para escassez. E a gente vai gastar mais de vez em quando se a gente ganha muito perto do limite do que a gente tem das nossas contas, das nossas necessidades. Então, quem não tem uma gordurinha no salário, fatalmente vai fazer uns gastos que vão levar a uma situação de dívida. Mas isso não é por irresponsabilidade. Isso é a natureza do ser humano. Então, gente, eu queria autorizar, quem estiver escutando a gente, sintam-se autorizados a, de vez em quando, perder o controle. Isso é humano.
Então, aí eu vou fazer assim, perco o controle, mas perco o controle, mas não totalmente, né? É humano. Eu concordo com tudo que você falou, Denise. Eu acho que não dá. A escassez, ela realmente, ela desequilibra muito e impacta diretamente no nosso emocional, né? E eu digo assim, perca o controle, mas tenha verba para perder o controle, por favor. Estou falando exatamente quando já está na situação irreversível, que a pessoa possa perceber que, mesmo uma situação muito difícil de reverter, ela precisa ser cuidada, porque Sim. de alguma maneira às vezes a gente não vê uma saída, mas existe hoje em dia, gente, um profissional muito especial chamado educador financeiro. E esse profissional, ele se preparou para ajudar nós, a encontrarmos soluções na nossa vida que vão permitindo que a gente equalize os desequilíbrios financeiros que a gente mesmo criou para nós. Então, porque são as nossas ações e o nosso estilo de gasto e o nosso jeito de pensar o dinheiro que levam a gente a ficar numa situação desvantajosa, que levam a gente a ficar endividado. Então, quando o educador financeiro nos escuta e observa o nosso estilo e o que aconteceu, o tamanho do rombo, né, ele consegue nos ajudar a nos organizarmos para que, depois de um determinado tempo, as coisas se encaminhem de uma forma melhor, né? E você pode começar a transformação hoje. Sim, agora tem um outro detalhe. A pessoa que tem dívida, normalmente ela precisa pedir ajuda e quem ajuda precisa pagar o educador. Por que eu vou te falar isso, Denise? Porque eu atendo muitos e muitos endividados, né? E eu posso te dizer que 95% em números dos endividados que eu atendo estão sendo ajudados por algum amigo, algum familiar. Então, o que eu acho louvável, porque eles pediram ajuda e eles estão ali. Né? É muito interessante isso. Tem escolas de planejadores financeiros que fazem atendimentos gratuitos e tudo mais, né? Mas o que eu vejo é que o endividado, ele está tão endividado que ele não consegue pensar em investimento, contratar alguém para ajudá-lo a sair da dívida. Então, normalmente, quando eles chegam, pelo menos estou dando a minha experiência de 15 anos nessa história, vou pôr 10 para ficar mais redondinho, né? Eles chegam muitas vezes um pouco envergonhados, mas depois vão numa boa. E conforme eles vão tendo resultados, alguns devolvem o dinheiro para quem pagou, né? Mas é dado clínico isso, dado que a gente vai vendo, né? Então, nem todos conseguem, porque estão tão lá embaixo, ai meu Deus, não dá. E aí, muitas vezes, ou passam também para escolas clínicas de planejamento financeiro, ou algumas instituições que têm programas a custo social. Isso é importante. Sim, é um trabalho importantíssimo, Sim. Né? E nós, como terapeutas de família e casal, psicólogos, terapeutas individuais, a gente precisa estar atento a essa questão de não culpabilizar e não permitir que a pessoa paralise pela vergonha. Não, de forma alguma. A gente precisa estar atento que isso é algo que precisa ser cuidado e é algo prioridade. Tem uma prioridade nisso, porque a pessoa, em geral, as pessoas endividadas sentem que elas têm um erro moral. Elas sentem que elas estão lesando as pessoas, que elas não estão cumprindo com a palavra delas, que elas não estão fazendo a parte que lhes cabia. Então, é como se elas estivessem com os seus deveres, não estão cumprindo os seus deveres. E isso é aterrador para muitas pessoas. Por isso que é tão importante a gente permitir que a pessoa perceba como é que ela chegou naquela situação e o que ela precisa fazer para mudar essa situação. Por isso que nós, terapeutas de família, terapeutas de casal e psicoterapeutas,
precisamos estudar esse assunto. A psicologia do dinheiro nos ajuda a ajudar as pessoas. Com certeza, aí você está falando dos endividados de boa fé, né? São aqueles que entraram nas dívidas sem perceber, muitas vezes, ou até percebendo, mas na melhor das boas intenções, querendo dar o melhor para a família, para ele mesmo e tudo mais. Por isso que é importante estudar caso a caso e entender o histórico daquela dívida, tanto em termos de perspectiva individual como do ciclo vital familiar. Então, em que momento, quais as condições que foi feito e tudo mais, né? Então, e realmente acolher. A pessoa, quando chega para a gente, vem muito envergonhado, se sentindo um perdedor, e a primeira questão que a gente tem que fazer é assim, acontece. Você não vai ser o primeiro, nem o último, tem milhões de endividados no mundo, e vamos ver o que é possível fazer. Aí a gente começa a olhar a potência de cada um, porque o fato dele ter pedido ajuda e ter chegado ali é muito importante. Você vai ressignificando e entendendo a história da dívida. Quando você entende a história da dívida ou das dívidas, você vai entendendo o modus operandi dessa pessoa, o lugar que ele ocupa na família, seus valores, suas crenças, né? E a gente vai chegando no eu dessa pessoa, vamos pensar assim, no self, no eu financeiro dela, que está atrelado a outras questões também. Então, a gente vai desembrulhando essas histórias, buscando outras narrativas, né? Até que a gente espera, normalmente as pessoas saem das dívidas, porque vem com a ajuda de um planejador financeiro, de outras, e aí transforma. Mas é isso, Denise. Primeira coisa é assim, ninguém em sã consciência se endivida porque quer. Porque a palavra dívida tem a ver com dívida, né? Que dividir. E a pessoa fica muito dividida, literalmente. A vida fica dividida numa dívida. É só pegar a palavra e fazer um jogo de letras, né? E não dá, a gente tem que viver inteiro. Na nossa complexidade, nós temos que ser inteiros, não divididos. E a dívida, ela divide casais, filhos, irmãos, famílias. A gente não pode. E aí, a saúde mental vai pelo ralo. Então, nós temos que resgatar este indivíduo e resgatar a dignidade, a autoestima e, mais ainda, um senso de autoeficácia de o quão potente ele é para reverter uma situação e escrever uma nova história. Então, por isso que eu me preocupo com os casais que estão começando. Sim. Estão começando a namorar, que estão começando a ter um desejo de formar casal, formar família, né, de qualquer idade, né? Não importa se são jovens ou se são mais maduros, mas quando são jovens, a gente é mais impetuoso, a gente acredita mais, a gente tem, né, mais idealismo. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem uma prepotência que é assim, eu sei que vai dar certo. Não, vou trabalhar, vai dar certo. Não, vai dar certo. Não, a gente não tem hoje, mas é normal, ninguém tem quando começa, a gente está começando e tal. Só que, mesmo no começo, a gente já consegue detectar e perceber fragilidades e riscos, como mostrou a pesquisa, né? Então, a incompatibilidade de jeitos de lidar com o dinheiro é algo, gente, para ficar ligado. Sim. Tá? Porque, assim, muitas vezes a gente, inclusive, uma pessoa que é muito organizada, quando o parceiro quer ter um padrão de vida muito alto, a pessoa pode trair a si mesma para poder satisfazer o parceiro. Isso pode acontecer. Então, muitas vezes, o casal, você tem duas pessoas que são super organizadas com dinheiro até o momento que elas ficam juntas. Mas aí os sonhos são tão altos que essas pessoas acabam se endividando e acabam entrando num outro padrão e se desorganizam em relação ao próprio estilo. Então, gente, é muito importante poder ter um olhar de uma outra pessoa para entender a dinâmica que se forma a partir da maneira como cada um lida com o dinheiro. Porque mesmo pessoas que têm né, que tiveram uma boa educação financeira, pode acontecer de se encontrarem e a coisa
desandar. Então, eu já vi muito isso acontecer, sabe? Pessoas que eram organizadas até o momento quando acontece aquela relação e os sonhos transformam a maneira da pessoa lidar com o dinheiro. E isso é muito importante, porque um parceiro amoroso para uma vida inteira, uma pessoa que você deposita a possibilidade de ser uma família junto com você, com ou sem filhos, não importa, você coloca tantos sonhos, tantos projetos naquela relação, naquela pessoa, que muitas vezes isso te cega e você acaba fazendo coisas que você não faria, que você até então nunca tinha feito, porque você é tomado pelas paixões. Então, como casal é um lugar de paixões, a gente alerta os casais que possam pedir ajuda, né? Conversar sobre isso e tornar mais conscientes, né, da relação com o dinheiro, porque isso protege não só a relação, como a vida, né? A vida inteira. É para a vida, é para a vida. O uso do dinheiro é para a vida, para todas as etapas do ciclo, do casal, da família, e não dá para desconsiderar. Educação financeira, cuidar do dinheiro, a gente fala que pratica no gerúndio. Né? E uma coisa, sucesso financeiro hoje não garante sucesso financeiro de amanhã. Então, sigam cuidando do dinheiro. E lembrando que ao longo da vida existem imprevistos. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Lembrando da Vera Rita de Mello Ferreira, que eu não podia deixar de citar hoje, que é a nossa professora, né? É uma pessoa muito querida. Tem também um outro aspecto, né, que o Kahneman traz, né, que é a crença na capacidade futura. Sim. E mesmo se eu estiver na lama hoje, muitas vezes eu aposto que vai dar certo, porque a gente tem muito disso. Não, hoje eu não consigo pagar, mas daqui a um ano eu vou conseguir. Sim. Hoje eu não consigo quitar, mas daqui a 2 anos eu terei quitado. E se a gente efetivamente não muda de atitude, o problema não se resolve, ele só aumenta. Então, a gente tem que ter a capacidade no presente, não no futuro. Né? Sim, porque a gente não controla o futuro. O que a gente tem nas nossas mãos é o nosso presente mesmo, é onde a gente vive. E a gente vai trabalhando com variáveis para reduzir danos e viver o melhor possível. Não tem jeito. Então, queria te agradecer muito por essa conversa. E, de repente, a gente continua conversando sobre isso. E queria saber se você tem alguma coisa para dizer, para a gente encerrar hoje. Olha, Denise, eu vou falar o que a gente falou o tempo inteiro. Né? Não tenham vergonha de falar sobre dinheiro. Né? Os problemas acontecem quando não se falam sobre eles. As pessoas escondem o dinheiro embaixo do tapete e, ao longo do tempo, esse esconderijo se transforma numa montanha, muitas vezes intransponível para os casais, levando ao divórcio. Então, a melhor forma de cuidar de algo que é importante, que a gente até teme, é olhar para ela de uma maneira mais tranquila, deixando de lado crenças, tabus, tudo aquilo que envolve o dinheiro, que até hoje, se tivesse dado tanto resultado, a gente não enfrentaria, não veria tantos problemas financeiros atravessando famílias, casais e até gerações, né? Então, é poder falar cada vez mais. Se não consegue falar muito, fale pouco. E vá desenvolvendo também uma conversa interna de entender o que é dinheiro para mim hoje, né? O que significa para mim, por quê, para quê e quais os efeitos do dinheiro na minha vida, que é a tônica da psicologia do dinheiro, ciência que eu sou apaixonada e que me trouxe até aqui hoje, neste momento, com você, inclusive. E queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo ou que depois vai nos assistir também, né? Que a gente segue à disposição para dúvidas e tudo mais.